mais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe, curta à vontade. Continue da Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa na Notícia, hoje, terça-feira, dia 18 de setembro de 2018. Portanto, setembro, né, já passou do meio, já estamos aí há pouco mais de 19 dias das eleições, né? O tempo está passando rapidamente, dentro de poucos dias. Nós estamos a 20 dias das eleições, 20 assim. dias das eleições, né? Muito bem. Comigo está a Kellen Cunha, aqui na técnica de som, e o meu amigo Paulo Roberto Belém, hoje, né, participando do programa, fazendo aqui os comentários das notícias do dia, as informações que estão nos principais jornais do país e de Goiás, né, trazendo para você muitas informações. Você pode participar através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né, já estamos no ar. Você pode deixar aí o seu recadinho, você pode deixar a sua manifestação, o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no Brasil, em Goiás e no mundo. Você pode ajudar a fazer a pauta desta manhã aqui no Anápolis é Notícia. Quero agradecer a você que nos acompanha em 87.9 aqui na nossa querida cidade de Anápolis, para você que nos acompanha no nosso site fmmais.com.br, né? Também na web rádio Nova Gospel. Você acompanha a partir das 11 da manhã o programa, a reprise do programa às 11 da manhã, no www.radionovafm.org. Você ouve ainda nos aplicativos para o smartphone, você ouve também no podcast, né? E você ouve ainda na nossa transmissão encaminhada pelo WhatsApp. É isso aí, muitas maneiras de você ouvir, de você participar do programa Anápolis é Notícia e aqui da Mais FM. Além disso, tem a reapresentação às 8 da noite, né? O pessoal que trabalha pela manhã, que não pode estar ouvindo, que não pode estar conectado, tem a oportunidade de nos ouvir a partir das 8 da noite, logo depois da Voz do Brasil, né? Nós estamos de volta, trazendo para você também as principais informações do dia. É isso aí, a gente começa o nosso programa falando sobre esporte. Ontem teve partida pelo Campeonato Brasileiro, né? E a Chapecoense surpreendeu e venceu o Internacional, né? Havia uma expectativa ontem de que, se o Internacional vencesse, poderia se tornar
líder do Campeonato Brasileiro da Série A. O Internacional acabou tropeçando, acabou perdendo a oportunidade e a Chapecoense venceu pela segunda vez nos últimos jogos aí e saiu do Z4, né? Saiu da faixa de rebaixamento. Enquanto isso, o Internacional perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, bom dia Edmar, bom dia Kellen Cunha e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Realmente, são dois extremos, né? Chapecoense emplacou a vitória aí em quem poderia ser o líder do campeonato e saiu do Z4. A Chape agora tem 28 pontos e ocupa a 16ª colocação, está lá na beirinha, que depois vem o Ceará, o Vasco, o Sport e o Paraná. E lá na ponta da tabela, o Internacional, que poderia ter chegado a 52 pontos, estacionou nos 49, um atrás do São Paulo, que tem 50. Olha a importância dessa derrota. Dessa partida, a importância dessa derrota para a tabela aí, para o São Paulo. Teve ontem aí na finalização da rodada do final de semana, né, Edmar? Pois é, o São Paulo permanece na liderança já há algum tempo, né? O Internacional teve chance ontem, não conseguiu ultrapassar, continua em segundo lugar. O Palmeiras é o terceiro com 47 e o Flamengo, do meu amigo Henrique Morgantini, é o quarto com 45 pontos. O Grêmio tem 44 e o Atlético Mineiro tem 42. São os 6 primeiros colocados, né? Portanto, os 6 que estão também aí cotados para participar do campeonato, né? Como é que chama aqui? Da Libertadores da América, isso. Eu lembrei da Sul-Americana, mas a Sul-Americana são os que vêm logo depois, né? Sul-Americana, quem participa até agora seria o Corinthians, o Santos, o Fluminense, o Atlético Paranaense e o América Mineiro estariam classificados para a Sul-Americana se o campeonato terminasse hoje. Os demais resultados dessa 25ª rodada, nós falamos ontem, mas vamos repetir aqui. O Ceará fez 2 em cima do Vitória, o Grêmio fez 2-0 em cima do Paraná, o Vasco da Gama e o Flamengo ficaram no empate de 1-1. Lá em Brasília esse jogo, né? Isso, do Mané Garrincha. Muita gente de Anápolis aproveita, justamente, né? Eu mesmo observei no Facebook muitas pessoas postando foto lá do estádio. Isso. E os adversários postando nos comentários cheirinho, não sei o quê. Engraçado também que o Flamengo e o Vasco também enfrentam os dois extremos. O Flamengo está lá mais acima da tabela e o Vasco está lá mais abaixo. O Vasco é o 18º, aliás, na zona de rebaixamento. Justamente. Né? Ou seja, o Flamengo está no G4 e o Vasco está no Z4. Né? Ou seja, então, os dois clubes aí que têm uma rivalidade muito grande no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas no Brasil inteiro, né? Tem torcida pelo Brasil inteiro. Estão aí os dois em situações opostas. No campo, né? No sábado, ficou 1-1 e, portanto, iguais, né? Mas na tabela estão em uma situação bem diferente. A tabela é engraçada, é interessante também, né? Porque do primeiro ali ao quarto, ao quinto, são aqueles que brigam para estar chegando ali, tem chance de vitória, tem chance de ganhar o campeonato. Ser campeão, né? Ali, vamos supor, do sexto até o 13º ali, aqueles que brigam, tem chance de chegar na Sul-Americana, pelo menos, né? Vamos jogar aqui. E os de baixo estão se brigando para sair, brigando para não cair mais e para a Série B no ano que vem. Engraçado não, o calendário do Campeonato Brasileiro volta somente no final de semana, Edmar. Amanhã deve ter competição internacional aí, rolando no Brasil, com jogos somente no sábado e no domingo. Amanhã a gente dá uma passada nesses jogos para anunciar quem joga contra quem, né? Para checar o assunto. Isso. O principal artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A é o Gabriel, do Santos Futebol Clube, que tem 12 gols. O Ricardo Oliveira, do Atlético Mineiro, tem 10. O Pedro, atacante do Fluminense, tem 10 gols. O Pablo, do Atlético Paranaense, tem 9. O Roger Guedes, do Atlético Mineiro, tem 9. E o Diego Souza, também do São Paulo Futebol Clube, ele tem 8. O Nenê, que também é do São Paulo, tem 8.
E o William do Palmeiras tem 8 gols. São os artilheiros, né? Os principais artilheiros aí do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Falando de Série B, tá interessante, Edmar, para os A times goianos. Série B, nós mencionamos ontem que os goianos estão, o Goiás em terceiro, né? Terceiro. Sim, nós estamos na tabela aqui, o Goiás está em terceiro, o Atlético está em quarto e o Vila Nova está em quinto. Mas acontece que hoje o Atlético joga contra o Juventude e pode ir a 46 pontos, empatando com o CSA em número de pontos, se for o caso. E também hoje tem partida entre Londrina e Figueirense. Esses outros dois times, Londrina e Figueirense, não estão mais acima da tabela, então não influenciam nessas posições aqui acima da tabela. Então, a rodada pode terminar com Atlético em segundo e Goiás em terceiro e Vila Nova em quarto. Isso, aí os três clubes de Goiás estariam no G4, né? G4, com chances de subir para a primeira divisão. Sobem 4? Sobem 4. Aliás, 4 ou 2, hein? Sobem 4. Sobe 4, cai em 4, G4, né? Isso. Justamente. Sobe 4 e cai 4. É como na Série A, né? Que sobe 4, descem, né? Na verdade, na Série A é o contrário. Os 4 últimos vão para a Série B. Muito bem. Então, aí com as notícias do esporte, mais alguma coisa do esporte? A gente quer comentar aquelas declarações que a gente tem visto aí, que tiveram alguma repercussão aí, a respeito de alguns jogadores que fizeram menção ou relacionaram ao então candidato do PSL, Jair Bolsonaro. E 3 jogadores foram eles. Vamos passar aí. Os 3. Antes dos jogadores, Paulo, enquanto você acha aí, também há uma manifestação, o UOL traz aqui uma manifestação da diretoria do Atlético Clube Mineiro, né, o Atlético Clube de Minas Gerais, dizendo o seguinte, que a manifestação da torcida do Atlético, que também teve uma manifestação homofóbica na partida de domingo, de sábado, né, entre Cruzeiro e Atlético, onde a torcida cruzeirense fez um coro, né, chamando a atenção da torcida do Cruzeiro e fazendo um comentário. A torcida do Atlético. A torcida do Atlético contra, em relação um coro lá dizendo o seguinte, né, que os cruzeirenses deveriam tomar cuidado, porque o Bolsonaro vai matar viado. Fizeram coro. E a diretoria do Atlético Clube Mineiro, né, fez uma declaração, está no UOL de hoje, dizendo o seguinte, que essa é uma manifestação espontânea do torcedor e que o Atlético repudia esse tipo de manifestação, né, homofóbica. Então, o Atlético pedindo desculpa aos brasileiros pela atitude dos torcedores. O torcedor se empolga. Agora, o torcedor você não pode levar em conta, né? Porque o torcedor, no estádio, ele grita tudo quanto é coisa que, né? A gente mas conhece. Quando esses gritos, esse clamor aí é relacionado a essa questão política aí, já complica um pouco, né? Que mexe mais com esses chamamentos, digamos aí, que são ditos boca fora aí nos estádios. Aqui em Anápolis também, né? Não é diferente em Anápolis, em Goiânia, em todo o Brasil. Acontece também que no último final de semana, pelo menos 3 jogadores, o Lucas Moura do Tottenham, o Lucão do Goiás e o Felipe Melo do Palmeiras, registraram recentemente mensagens de apoio ou recuperação ao candidato Jair Bolsonaro. Os clubes Tottenham e Palmeiras emitiram notas em relação às declarações de seus jogadores. Já o Goiás, não. O Tottenham e o Palmeiras disseram que eles não têm que ficar falando nada, não. E o Goiás também ainda não se manifestou. Qual que é a sua opinião, Edmar Silva, a respeito disso? Os jogadores têm que tomar a bandeira política também e falar, apoio isso, apoio aquilo? Eu acho o seguinte, eu acho que apoiar o determinado candidato é uma coisa que cada cidadão deve ter essa liberdade, né? Independente de ser jogador de futebol, independente de ser empresário. Eu acho que todo mundo pode se manifestar e dizer, olha, eu prefiro o candidato A, o candidato B. Eu acho que, né, por exemplo, o Palmeiras vê o apoio do Felipe Melo a Bolsonaro como particular e se diz neutro, né? Então, eu acho que é essa a postura, né? O clube, se colocar
ao lado de determinado candidato, aí sim é ruim. É como, por exemplo, as emissoras de rádio e televisão, né? Eu também entendo assim que são só as empresas, eu né? acho que a empresa, a instituição, ela deve ser isenta, ela não pode tomar partido. Agora, os profissionais, cada um tem a sua particularidade, tem as suas, né, os seus interesses, tem a sua simpatia. Eu acho que cada profissional tem o direito de se colocar do lado que achar melhor, né? E é claro, todo mundo tem o direito e, na minha opinião, até o dever de militar politicamente. Por quê? Porque a política, ela é responsável por todas as decisões que envolvem a nossa vida, né? Então, independente da pessoa ser padre, pastor, jogador de futebol, jornalista, advogado, né, médico, eu acho que o cidadão ter posição política, eu acho mais saudável do que a pessoa que não está nem aí para nada, que não quer se envolver, ou que diz que não vale nada, que não vale a pena votar. Eu, pelo contrário, eu acho assim, que a manifestação pessoal de cada cidadão, seja ele o profissional que for, ela é salutar e é bem-vinda, né? Agora, a posição política de emissoras, aí no caso do clube, né? Aí já é ruim. Por quê? Porque na verdade, o clube, ele tem gente de todo jeito, sim, né? Com todos os posicionamentos. E as empresas, a mesma coisa. Por exemplo, eu vi ontem, depois a gente vai comentar aqui, a entrevista do Ciro Gomes no Jornal da Globo, ontem à noite. E vi, por exemplo, a entrevista do Bolsonaro e também do Haddad, algumas entrevistas no Jornal Nacional, né? Então, assim, o que parece na bancada é que o candidato está discutindo com outro candidato, e não que ele está discutindo com um jornalista, porque o jornalista não dá oportunidade para, às vezes faz uma pergunta antes que o candidato faça a resposta, ele já faz outra, quer dizer, ele quer, a ideia dá a impressão seguinte, que é a instituição que está disputando a eleição, né? Aí sim eu acho prejudicial, eu acho ruim. Por quê? Porque o papel da imprensa, né? O papel da imprensa é ouvir as pessoas. É ouvir, por exemplo, quais são os motivos do cidadão ser candidato? Quais são os motivos do Amoedo, né? Por exemplo, sim, ser candidato? Ele tem que ir lá e ter oportunidade para falar. Tem que reportar. O Bolsonaro é a mesma coisa, o Haddad é a mesma coisa, o Ciro Gomes do mesmo jeito, a Marina do mesmo jeito. Então, assim, quando a impressão que dá é que a imprensa tem um lado e aí senta ali para... Não é uma entrevista, é um paredão, né? Sim. Senta aqui que nós vamos te fuzilar aqui. Quer dizer, aí sim eu acho equivocado. Agora, o cidadão, o jornalista, a pessoa física, declarar apoio ou se manifestar, eu acho até, na minha opinião, salutar e importante. Por quê? Porque são pessoas que influenciam, né? Não, justamente, então, também entendo de suma importância que pessoas tenham lado, tenham posição, entretanto tem que tomar cuidado qual que é o meio que se utiliza, né? É nesse mesmo pensamento seu. Jogadores podem ter a posição política e manifestar isso particularmente em um grupo de amigos ou em outro local que não seja o campo e fazer uma ligação disso com o clube que ele representa. Mesmo assim, o mesmo cenário vale para as empresas. Proprietários de empresas podem sim apoiar determinados candidatos, mas não devem misturar a empresa que recebe um tanto de pessoas que pensam totalmente diferente com aquela mesma ideia. Assim que acontece no ente público, né? O ente público não pode demonstrar apoio. A emissora de rádio, de televisão também não pode demonstrar apoio. E nisso é importante essa harmonia para não confundir, para não haver confusão, né? Confundir as coisas, né? Nós fazemos um esforço muito grande aqui para dar espaço e contemplar todas as candidaturas, né? Então, normalmente, no nosso programa mesmo, às vezes as pessoas falam, mas esse programa aí tem uma tendência e tal. Na verdade, sim, a gente faz um esforço para dar oportunidade e divulgar, né, todas as candidaturas e tudo que acontece na eleição, de um modo geral, entendendo o quê? Que o nosso ouvinte, existem ouvintes que têm posturas e posições diferentes, né? Então, ele quer saber o que o candidato dele está fazendo hoje, qual é a agenda do candidato dele, né? Quais são os pontos que o candidato dele defende. É claro que ele quer conhecer os outros também, né? Todo mundo quer. Então, a gente precisa ter essa isenção, né? Eu acho que tanto as empresas como
os meios de comunicação, especialmente, né, devem ter essa isenção. E outra coisa também para o empresário, né, e aí eu digo empresário, por exemplo, se você é empresário, você tem uma farmácia, vamos dizer assim, né, você tem uma farmácia e você estampa lá o seu candidato. Uai, o seu cliente que tem outro candidato, ele pode vetar a sua farmácia, né? Eu estou dizendo farmácia, mas pode ser um supermercado, pode ser uma vendinha, pode ser um açougue. Pode ser um açougue. Então, qualquer prestador de serviço, ele precisa se isentar, né? Por quê? Porque o cliente dele pode muitas vezes desistir de ser cliente dele por causa da posição política. Então, é muito melindroso esse negócio, né? Agora, o jogador de futebol, o ator, né? O artista, o músico, opinião e ter a sua posição, eu acho até salutar, né, e que, inclusive, influencia outras pessoas também a participar do momento político, que é extremamente importante. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Anápolis a Notícia desta terça-feira, hoje, 18 de setembro. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha Mais FM, tá na Mais, tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Coligação Goiás Avança Mais. PSDB, PSB, PSD, PTB, PPS, PPR, Solidariedade, TV, Rede Patriota e Avante. Anápolis é o grande motor da economia goiana. Vou implantar um novo DAIA, atraindo mais empresas e gerando mais empregos. Anápolis já tem restaurante cidadão. Vou construir mais um para os trabalhadores do DAIA. E na educação, vou levar mais colégios militares e escolas padrão século XXI. Para isso, peço o seu voto. Zé Governador 45. Todos os dias, alguém morre ao volante. Muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Uma campanha da Mais FM. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. Agenor, novo senador. Um país que não protege as suas crianças não é um país sério. No Brasil, cenas de sexo,
passam livremente em novelas às 5 horas da tarde. E, infelizmente, a maioria dos nossos políticos tem fechado os olhos para isso. Peço seu voto para senador. Vou defender as crianças do Brasil dessa agressão moral e perversa. Eu sou o Agenor, novo senador. A dupla de maior sucesso no Brasil chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Sabe mais, não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Eu divido só se for minha. Mas para completar esse mega evento, Alô, Anápolis, foi no 12. encontro lá. A gente aí. E não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas: 6230 98 76 66. Realização Nobel Eventos. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje 18 de setembro de 2018. Agradecendo a você que nos acompanha, a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, também você que acompanha no nosso site, no fmmais.com.br. Você entrando no site, você tem todos os programas, os últimos programas, você pode acessar, né, e ver aquele programa que você perdeu, tá bom? Nós queremos também agradecer a você que nos ouve pelos aplicativos. Nós temos o aplicativo da Mais FM, nós temos o aplicativo Radiosnet, que é um aplicativo muito interessante, onde você tem, você pode acompanhar notícias de rádios do mundo inteiro, né? Aqui de Anápolis, são mais de 32, se eu não me engano, 32 rádios, a última vez que eu olhei, né? Rádios, web rádios, né? Rádios cristãs, rádios evangélicas, rádios católicas, tem rádio de todo tipo, rádio que só fala de esporte, né? Só aqui em Anápolis são mais de 32 rádios que você pode acessar no Radiosnet. Portanto, é isso aí. Você pode participar também, né, nesses sites, nesses aplicativos de rádios. Nós temos o aplicativo Rádios Brasil, onde a Mais FM e a Nova Gospel também podem ser encontradas. Bom, a TV Globo, através do Jornal da Globo, né, está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. O Jornal Nacional da TV Globo já fez essa rodada de entrevistas e agora o Jornal da Globo faz também. Estão mais propositivas, senhor Edmar Silva? Ontem eu acompanhei a entrevista do Ciro Gomes, né, inclusive o G1 traz aqui um destaque dizendo o seguinte: Ciro Gomes promete veto à venda da Embraer e diz que Lula sabia do esquema da Petrobras. O candidato do PDT abriu série de entrevistas do Jornal da Globo. Para ele, Lula não sabia do mensalão do PT, mas sabia que pessoas estavam procurando as indicações para roubar na estatal. O Ciro Gomes, ele foi entrevistado no Jornal da Globo e, é claro, aqui traz um resumo de algumas coisas que ele falou, mas uma entrevista boa, sabe? Falando do plano de governo, falando das propostas que o Ciro Gomes tem, né? Algumas propostas que, por exemplo, aquela proposta do nome limpo, né? Acho que é nome limpo, que é o nome da proposta que é de retirar os devedores da lista do SPC. Então, achei que foi uma entrevista bem onde o candidato teve chance de falar das suas propostas, né? Apesar que a tônica da entrevistadora foi no sentido de questionar a possibilidade de fazer essas coisas. Então, segundo o G1, o candidato PDT à presidência da República, Ciro Gomes, afirmou nessa noite de segunda-feira, em entrevista ao Jornal da Globo, que é contra a venda da Embraer à Boeing e que, se for eleito, revogará o negócio.
o presidenciável também afirmou que Luiz Inácio Lula da Silva não sabia do mensalão do PT, mas sabia do esquema de corrupção da Petrobras. Na verdade, o Ciro Gomes, ele atacou muito o Partido dos Trabalhadores e o candidato Haddad, né, que é o candidato Fernando Haddad, que é o candidato do PT para a presidência, em substituição a Lula, né, de certa forma deixou de fazer críticas ao ex-presidente Lula, muito pelo contrário, né, elogiou, uma vez que ele foi ministro, né, do presidente Lula. Então, uma entrevista eu achei boa, né? Apesar do esforço que a entrevistadora, né, a jornalista, fez para colocá-lo em situação difícil. Aliás, é a tônica da Globo, né? Toda entrevista, a entrevista gira mais em tentar colocar o entrevistado na parede do que mesmo de ouvir as propostas para o governo. Apesar disso, o Ciro tem uma postura assim, ele não se deixa levar, né? Por exemplo, a entrevista do Haddad, não sei se você viu a entrevista do Haddad, o Haddad, acho que ele ficou mais tempo calado do que falando, né? Eu observei a entrevista do Haddad na íntegra, ele até tentou, né? Tenta, né, incisivamente interromper quem o está interrompendo, né? E tanto que em algumas... deixa eu falar agora um pouco, você já falou, mas eu acredito que o Haddad conseguiu deixar sua mensagem ali, pelo menos a que ele queria ali no momento, que eu considero trechos importantes, foi quando ele defendeu que a presidente Dilma não era ré, né? E eles colocaram como um cenário que deturbasse a figura da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma, e a parte que ele fala que no dia anterior o presidente do PSDB haveria cometido erros, né? 3 erros. O presidente do PSDB, o Tasso Gereissati, assumiu numa entrevista Folha de São Paulo, né? Que o PSDB havia cometido 3 erros, né? O primeiro erro que foi apoiar o Michel Temer, né? Sim, assumir as pautas bombas, contestar o resultado da eleição. Isso. A primeira delas foi contestar o resultado da eleição, porque assim que terminou a eleição de 2014, o ex-candidato Aécio Neves, né, e o PSDB, de uma forma geral, contestou o resultado, inclusive pediu a recontagem de votos, né? Teve toda aquela... ou seja, dizendo que havia fraude na eleição. Depois houve esse apoio ao Michel Temer, né, o impeachment, e depois ao Michel Temer, né? Então, o Tasso Gereissati, que é presidente nacional do PSDB... Ele tem toda a moral para falar, né? Ele está fazendo a minha-culpa, né? Só que é uma minha-culpa também, assim, do tipo... para dizer para o eleitor que não tem nada a ver com o Michel Temer, né? É o tipo de desculpa no sentido de querer se desvencilhar do Michel Temer. Por exemplo, o Dória, que é candidato a governador de São Paulo, do PSDB... Já não pensa dessa forma. Não, o Dória também foi um dos que articularam e questionaram a presidente Dilma e fez a maior pressão, no caso do impeachment, e agora ele se nega a dizer que faz parte do governo Temer, né? Que ajudou o Temer, o que apoiou o impeachment e que gerou, né, o que nós temos hoje, que é o governo Temer, que é o pior governo em termos de avaliação, né, a pior avaliação de um presidente que o Brasil já teve. O fato é que essas agendas de entrevistas são que protagonizam mais a agenda dos candidatos em tempo de eleição mais curta, né, 45 dias somente. Eu lembro da eleição de 2014, onde ainda... para gerais de 2014, aonde foi o tempo normal, assim, digamos, o antigo de campanha, onde eram mais de 3 meses, era possível fazer mais atos políticos nas cidades mais importantes aí do Brasil, em se falando de presidenciáveis. E se você for pegar a agenda de entrevistas, sabatinas, debates que ocorrem em todos os veículos de comunicação nacionalmente falando, toma todos os dias os candidatos, né? Todo dia está falando numa entrevista. A gente tem que esperar para ver como que vai ser o balizador aí
das últimas entrevistas aí do Jornal da Globo, mas se for comparado ao do Jornal Nacional, vai ser mais de paredão e menos de propostas. O eleitor espera que haja essa mudança, né? Para falar realmente, não de forma genérica, mas de forma propositiva, o que pode se fazer para resolver os problemas do Brasil, na economia, na saúde, na educação e nas outras áreas aí de desenvolvimento que possam levar o Brasil à ascensão novamente. Muito bem. Aqui no Correio Brasiliense de hoje, tem uma notícia aqui de última hora dizendo o seguinte: além de Lula, 97 candidaturas foram barradas com base na ficha limpa. Quase 100 candidaturas de deputado distrital a presidente da República são indeferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Alguns, porém, conseguiram liminar e seguem na tentativa de continuar na disputa, né? Então, além da candidatura do ex-presidente Lula, que foi vetada pela Justiça Eleitoral, 97 outras foram consideradas irregulares pela Justiça e para todos os cargos, né? Quase 2/3, 63 para deputado estadual ou distrital, apesar de terem tido as candidaturas indeferidas. 38 ainda estão aptos a participar da votação. Terão, portanto, os nomes nas urnas eletrônicas, porque entraram com recurso contra a decisão que negou o registro, né? Nós falamos ontem aqui, Paulo, aqui em Goiás houve 3 impugnações e 3 indeferimentos de registro de candidaturas de deputado estadual, né? Um deles, o ex-prefeito Hernando de Paula, aqui da cidade, né? Que foi vetado, né? Outro, um candidato também, que é sogro do Carlos Cachoeira, também foi vetado, e havia, inclusive, ontem a notícia de que poderia fazer a substituição pela filha, né? E a notícia de hoje é que eles não fizeram a substituição e preferiram recorrer da decisão da Justiça Eleitoral. Eu vi uma notícia ontem que o candidato aí a deputado estadual, o ex-prefeito Hernani, vai conseguir fazer campanha mesmo com essa impugnação aí, através dessa ferramenta do recurso. Uhum. Esse é o fato novo que tem, mas não tem como eu não mencionar esses atos aí, atos de ofício dos tribunais regionais e dos tribunais superiores aí a respeito dessas candidaturas que foram a priori barradas aí em todo o Brasil. Dilmar, saiu pesquisa ontem, você viu? Pesquisa? Bom, nós vamos falar da pesquisa e vamos falar também sobre as notícias aqui de Goiás no próximo bloco. A gente está em cima do horário aqui. Vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente fala da pesquisa e nós vamos falar também da presença da dona Iris em ato com caiado, que é entendida como sinalização de apoio, né? Da informação da coluna Gírio do Popular. Anápolis é notícia. 87.9 Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Ouça o que Iris Rezende tem a dizer sobre o Daniel. Daniel me faz lembrar da minha juventude. Quando jovem, enfrentei os poderosos e, graças a Deus, consegui vencer e trabalhar para o bem do povo goiano, o que faço até hoje. Confio e acredito na capacidade do Daniel. Ele está pronto e preparado para governar Goiás. Por isso, peço seu voto para Daniel governador. Daniel 15. Coligação Novas Ideias Novo Goiás. MDB, PP, PRB e PRS. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 995294013. Coligação Novas Ideias Novo Goiás 1. MDB, PP e PRB.
Vote Dona Iris 1515. Goiás é o primeiro lugar do Brasil em assalto à mão armada. É o segundo em assassinato de mulheres. E é o primeiro em assassinato de mulheres negras. Nós não podemos aceitar, gente, que esses números coloquem Goiás à frente. Sendo deputada federal, eu vou lutar pela vida em todos os sentidos. Para isso, eu peço o seu voto. Dupla de maior sucesso no Brasil. Chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Sabe, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gaba. Se eu divido, só se for minha. Mas para completar esse mega evento, Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Gravando em Encontro a mulher de lá. a gente aí. E não perca por nada. Não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas: 6230 98 76 66. Realização Nobel. Coligação Goiás Avança Mais 3. PPS, PSB, PSDB. O Diego Sorgato e fui eleito o deputado mais jovem da história de Goiás. Nos últimos anos, trabalhei duramente pelas cidades por mim representadas, que resultou em grandes conquistas. No ano passado, fui o deputado que mais apresentou projetos, vários já aprovados. E estou na política por opção, e sempre atuo com honestidade e dedicação. Conheça mais o meu trabalho em nossas redes sociais. E para seguir em frente, eu peço o seu voto. Diego Sorgato, 45333. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue, peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje, dia 18 de setembro de 2018. Quero abraçar aqui a minha amiga, a dona Sueli Marcisa, que está conosco, desejando um bom dia. Obrigado pelo carinho, né, da nossa querida ouvinte, está sempre ligada, sempre conectada, sempre participando. Um abraço também para a Ludmila Rodrigues, que ouve também todos os dias. Um abraço para a minha amiga, que também está sempre ligada, né, que é a minha amiga Márcia. Obrigado, Márcia, que está, né, sempre diz, olha, estou escutando. A professora Sueli Brasilino, nossa amiga, acompanha todos os dias, né? Então, pessoas que nos acompanham. Adriana Pereira, torcedora do Flamengo, né, sempre ligada. Obrigado, Adriana. Um amigo Justino, né, que compartilha, sempre ouve. O Alfredo Landim, que não ouve ao vivo pela manhã, mas ouve sempre quando a gente manda pelo WhatsApp, né? Ele, durante o dia, ouve aí o programa. Então, um abraço para todos que acompanham a nossa programação todos os dias, né? Que Deus abençoe as suas vidas. Bom, tem pesquisa, né? Você mencionou aí, Saiu Paulo, pesquisa ontem da Confederação Nacional dos Transportes. Isso. Dizendo que o Bolsonaro lidera com 28,2% e Haddad se isolando em segundo lugar com 17,6%, apontou o Instituto. Ou seja, se as eleições fossem hoje, ou fossem ontem, né, quando foi divulgada, haveria segundo turno entre Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT. Essa pesquisa é um pouco diferente e melhor para o Haddad do que a Datafolha que foi divulgada na sexta-feira,
onde foi replicado que Bolsonaro liderava e que Haddad e Ciro Gomes estavam na segunda colocação. Na pesquisa de sexta-feira, Haddad tinha o Bolsonaro 26, né? Sim, e Ciro e Haddad com 13. 13, nome logo sugestivo, PT, né? Logo depois, a Marina com 9. Então, esses resultados... Aliás, essa pesquisa, ela já me surpreendeu. Por quê? Porque o Haddad, ele tinha, na pesquisa anterior, ele tinha, antes de ser indicado candidato, ele tinha 4%, logo que foi indicado, ele pulou para 9%, e já na semana seguinte, na pesquisa Datafolha, ele foi para 13%. Então, foi um crescimento de 9% para 13%, assim, em poucos dias. Agora, a pesquisa CNT-MDA aponta Bolsonaro com 28,2%, ou seja, está um pouquinho acima do Datafolha, né? Sim. 2 pontos a mais. 4 pontos a mais, né? Ele tinha 26, foi para 28. Justamente, né? Falando de Bolsonaro. De Bolsonaro. Agora, o Haddad foi de 13 para 17,6. Deu mais 4 pontos percentuais. E nessa pesquisa CNT-MDA, o Ciro Gomes caiu de 13 para 10%. Quer dizer, ele não caiu de 13 porque, né? Nós estamos comparando com institutos diferentes, né? Sim. E cada instituto tem os seus critérios de avaliação, então não dá para a gente comparar uma com a outra, né? Porque a gente estaria usando critérios diferentes. Ciro Gomes tem 10%, 10,8%, Alckmin tem 6,1% e Marina 4,1%. Os demais candidatos aparecem com percentuais. João Amoedo tem 2,8%, Álvaro Dias tem 1,9%, o Anapolino Henrique Meirelles tem 1,7%, Cabo Daciolo do Patriota tem 0,4%, Guilherme Boulos tem 0,4% e os demais têm menos que o... a Vera do PSTU tem 0,3%, José Maria Mael tem 0%, o João Goulart Filho tem 0%, indecisos 13,4%, aliás, brancos e nulos 13,4%, indecisos 12,3%. Eu estou achando interessante porque o número de brancos e nulos está bem abaixo das últimas eleições, né? Na faixa de 13%, 15%, normalmente abaixo de 20%. Aqui você esqueceu de mencionar o Geraldo Alckmin, né? Acho que você... Não, eu disse. Você disse? Disse corrido, de forma então, vamos os primeiros, né? O Bolsonaro 28,2%, Fernando Haddad 17,6%, Ciro Gomes 10,8% e Alckmin 6,1%. Né? A Marina Silva tem 4,1% nessa pesquisa e os demais têm menos de 4%. Né? Então, a pesquisa, deixa eu ver aqui a data... Ela foi registrada, ela foi realizada no final de semana. De 12 a 15, né? 15 de setembro, né? Isso, 137 municípios de 25 unidades da federação foram pesquisados, 2.002 pessoas. Né? Normalmente a margem, o número de pessoas entrevistadas é nessa faixa, né? 2.000 pessoas para representar esse cenário nacional. Isso. Estamos aí a 19 dias exatos, né? Eu disse 20, mas são 19 dias das eleições de primeiro turno. Eu não quis te contestar não, mas eu tinha dito 19, né? Foi, realmente. A gente conta no dia de hoje, mas tudo bem. Tá bom. No segundo turno, aqui a pesquisa diz que a pesquisa também trouxe cenários de segundo turno, e aí vem os principais resultados. Cenário 1, Ciro Gomes, 37,8%, Jair Bolsonaro, 36,1%, brancos, 19,6%, indecisos, 6,5%. No segundo cenário, Jair Bolsonaro, 39%, e Haddad, 35,7%, brancos e nulos, 18,2%. Então, são dois cenários que a pesquisa fez, né? O Ciro com o Bolsonaro e Bolsonaro com Fernando Haddad. Né? Nas duas aqui, o Ciro ganharia do Bolsonaro e o Bolsonaro ganharia do Fernando Haddad, que por 39% a 35,7%. Esperar aí as novas rodadas. Isso, e também tem, né? na verdade, assim, existe, aqui a gente pode dizer que tem um empate técnico, né? Por exemplo, do Ciro para o Bolsonaro, a diferença é 3 pontos. Sim. Né? 3. E do Bolsonaro para o Haddad, a diferença é também 3 pontos, né? 3,3. Então, isso daria a margem de erro aí para mais ou para menos. Então, assim, a gente pode dizer que há um empate técnico, né?
E o UOL, né, traz aqui uma matéria também, é o seguinte, que líder das pesquisas com menos de 30% repete 1989. Ou seja, pela primeira vez desde 1989, líder das pesquisas tem menos de 30%. Né? Então, é um dado dessas eleições atuais. Né? Normalmente, nas eleições anteriores, o líder sempre estava com mais acima de 30%, né? Mais de 30%. Muito bem. Bom, então aí os dados da pesquisa, né? Da pesquisa CNT-MDA. Muito bem. O Jornal Popular, aliás, o Jornal Popular traz aqui uma manchete de última hora, o meu amigo Paulo, publicada agora pela manhã, às 8h08, portanto, logo depois da gente começar o programa aqui, dizendo o seguinte: a Polícia Federal deflagra quarta fase da Operação Registro Espúrio em Goiás, Distrito Federal e São Paulo e Paraná. Um dos alvos da operação é o advogado Tiago Cedras, filho do ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Haroldo Cedras. Diz o seguinte: a Polícia Federal, PF, deflagrou nesta terça-feira, 18, a quarta fase da Operação Registro Espúrio, com o objetivo de apurar desvios de valores da Conta Especial Emprego Salário, CES. Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão temporária em Brasília, Goiânia, Anápolis, São Paulo e Londrina. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. As investigações indicam a atuação de uma organização criminosa de entidades interessadas em obter, de forma fraudulenta, restituições de contribuições sindicais recolhidas indevidamente ao CERS. Os pedidos de restituição foram manipulados pelo grupo com o intuito de adquirir direito a créditos, conforme indicou também o Ministério da Transparência da Controladoria e a Controladoria Geral da União. A operação tem atingido aí vários nomes aí do cenário estadual de Goiás, né? Inclusive de um deputado, Jeová Arantes, e essa nova fase da Operação Registro Espúrio menciona Anápolis, só que de forma genérica, né? Não diz aqui a reportagem do Popular não especifica quem são as pessoas. Sim, não diz o que está acontecendo aqui em Anápolis. Isso aí é um dado que a gente vai saber só mais tarde, quando for finalizada a operação e a gente da imprensa obtiver aí maiores informações do que de fato atingiu aqui na cidade de Anápolis, por exemplo. Mas os nomes cabeça aí da operação, que é nesse exemplo de hoje é o filho aí do ministro do TCU, esse sim já é divulgado porque é um nome forte aí dos protagonistas dessa operação de hoje. Muito bem. Bom, nós falamos aqui no bloco anterior, a coluna Giro do Popular traz a seguinte informação. Presença de Dona Iris em ato com Caiado é entendida como sinalização de apoio. O QG do deputado federal Daniel Vilela recebeu a ida da primeira-dama Iris de Araújo Machado, do MDB, candidata a deputado federal, ao evento de apresentação do bispo Abigail Almeida. Abigail Almeida foi indicado primeiro suplente de Hildor Moraes, do DEM, como sinalização informal de apoio à candidatura de Ronaldo Caiado. Então é o seguinte, a Dona Iris foi lá nessa indicação do bispo, né, do pastor, como suplente do Hildor Moraes. Ela disse o seguinte, que ela foi lá porque ela tem eleitores da Assembleia de Deus, né? Ela diz assim: a MDBista afirmou que estava no local apenas para receber apoio da Assembleia de Deus, assim como os democratas. No entanto, o ato foi encarado como muito triste por membros da cúpula MDBista. Então, o Daniel Vilela, que já não está bem das pernas aí, de acordo com as pesquisas, né? Ou seja, é o terceiro colocado na pesquisa para o governo do estado, tem agora esse problema, porque a Dona Iris, esposa do prefeito Iris Rezende, né, foi a esse evento e há essa desconfiança, né? Será que ela foi lá porque ela está apoiando também o Ronaldo Caiado, né? Ela está fazendo já um meio de campo com o Ronaldo Caiado. Fazendo um jogo duplo, digamos. Duplo, né? Então, o pessoal da campanha do Daniel com a pulga na orelha por causa desse evento, onde a Dona Iris foi participar. Ao invés disso, né, ao contrário disso, o
prefeito Iris Rezende, e a própria dona Iris tem participado de atividades de campanha do Daniel Vilela, né? Ontem eu estava vendo a propaganda eleitoral, o Iris Rezende numa caminhada, à frente da caminhada, né? Participando com o seu candidato, o candidato do seu partido. O apoio do Iris Rezende é muito importante para o candidato do MDB, porque ele é assim, um nome emblemático do partido, da legenda. Foi o último que disputou a eleição para governo de Goiás, até tinha rumores para ver se ele queria disputar novamente em 2018, mas dessa vez não, abriu espaço para o Daniel Vilela. E, como você disse, Daniel Vilela está em terceiro aí nas pesquisas eleitorais, mas colado ali com o José Eliton, né? Ele entende que qualquer demonstração de apoio aí, que a essa hora que seja não condizente aí com a política partidária de apoios aí de membros do partido apoiar e membros do partido, seja não interessante para eles. E os bastidores políticos entendem isso também como uma forma de desvalorização do seu candidato majoritário, né? Se eu estou indo ali no evento do candidato da oposição, e que inclusive lidera aí as intenções de voto, é no mínimo um pouco uma traição camuflada, digamos. Então, isso traz um constrangimento. O presidenciável Álvaro Dias, do Podemos, irá a Goiânia no dia 28, além de caminhada pela capital e entrevista coletiva, almoçará com empresários ligados à Fé Comércio. O Ronaldo Caiado, né, diz aqui, Ronaldo Caiado, que evita se posicionar sobre corrida presidencial, avalia se encontrará ou não com Álvaro Dias durante a sua agenda em Goiânia, né? O Ronaldo Caiado tem evitado de declarar apoio a qualquer candidato a presidente, né? Ou seja, está deixando livre os seus eleitores para acompanhar quem ele quiser. E o Álvaro Dias vem aí, né? Ele avalia se vai lá ou não. Adivinha o que vai acontecer? Vamos ver. Não vai, né? Ele não vai. Por que ele iria participar de um evento com um candidato que está com menos de 3%? Né? Ele vai ganhar o que com isso? Né? Então, aliás, ele pode perder, né? Porque ele tem eleitores que votam no Haddad, ele tem eleitores que votam, né, no Bolsonaro, ele tem eleitores que votam em todo mundo. E, teoricamente, ele teria que prestar apoio, sabe para quem? Para Ciro Gomes. Para Ciro Gomes. Ou Álvaro. Abrir palanque para o Ciro Gomes aqui no estado de Goiás. Por quê? Porque o PDT faz parte da coligação do Ronaldo Caiado, né? Isso. E sai uma pesquisa aí, uma última informação aí para fechar o programa, no Diário da Manhã, dizendo que Caiado vence no primeiro turno, hein, Edmar? Você acredita nisso? Segundo aqui o Instituto Diagnóstico, ele tem 41,8%, superou os 40%, enquanto Eliton tem 12,8% e Vilela tem 11,1%. A candidata do PT tem 4,4% nessa pesquisa. Entretanto, eu acho muito difícil dar primeiro turno aqui em Goiás, vamos ver, né? Vamos acompanhar, né, os fatos, os acontecimentos aí. Faltam, como a gente disse aqui, né, faltam 19 dias para as eleições, e nesses próximos dias aí, né, são os dias decisivos. E muito eleitor que ainda não se definiu, vai se definir na última semana, né, talvez nos... Eu encaro que o eleitor já pegou aquela colinha. Em branco, pelo menos. Em branco, não é para colocar... Justamente, já está pensando em quem que vai marcar lá, porque são 6 votos, né? Acho que até vou fazer uma colinha. Na verdade, a colinha ela é importante por quê? Porque são 6 votos. São 6 votos, porque são 2 para senadores, né? O presidente, o governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual, né? Sim. Ou seja, tem que fazer a listinha, senão na hora lá se enrola, né? Acaba, essa quantidade, essa eleição geral, normalmente tem isso, né? Alguns candidatos, algumas pessoas vão lá e definem um candidato, às vezes vai votar para governador, para presidente, né? E deixa de votar em outros candidatos. Muito bem, nosso tempo está esgotado, né? A gente agradece a você que nos acompanhou nesta terça-feira, hoje 18 de setembro, lembrando que amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, nós estaremos ao vivo aqui nos estúdios da Mais FM, e durante todo o dia, né, na Mais FM, na Nova Gospel, você tem a oportunidade de ouvir o programa do dia. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a Kelinha também, que nos ajudou aqui na técnica de som. A gente volta amanhã, se Deus quiser, para mais uma Anápolis é Notícia.
Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais.